Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham no canal Dink Real. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa continuar participando conosco do estudo do Departamento de Integração do Novo Convertido aqui da Igreja do Parque Real em Diadema. Que Deus possa te abençoar e nos dar graça para que possamos continuar apresentando aqui, produzindo conteúdos da parte do Senhor, para que você possa aprender mais de Deus a cada dia. Nós estamos na nossa segunda lição, o plano da salvação. Nosso professor de hoje é o presbítero Dudu, e que Deus possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus, nos acompanhe, se inscreva no canal, marque o sininho. Muito obrigado, Deus te abençoe. Esta lição importantíssima, né? E que creio eu que muitos ainda têm dúvidas. Muitos têm dúvidas. E eu vou tentar, nessa primeira aula de hoje, sanar algumas dúvidas que os irmãos tiverem. Amém. E se não for possível terminar essa lição nessa aula de hoje, nós vamos pelo menos mais uma, né? Então, o plano da salvação. O centro da mensagem do plano da salvação é Jesus Cristo. Não podemos falar de salvação sem mencionar Jesus, porque Ele é o centro dessa mensagem. Aí, meus irmãos, antes de nós entrar especificamente na lição, por que o Senhor Deus orquestrou ou elaborou esse plano da salvação? Por qual motivo? O que fez o Senhor Deus elaborar um plano de salvação? Por quê? Para quê? E para quem? Para quem foi esse plano de salvação? E por que houve essa necessidade do Senhor elaborar esse plano de salvação? O que os irmãos entendem? Por que o Senhor elaborou esse plano de salvação? Quantos irmãos vão pensando aí? Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. Deus criou o homem, certo? Sim. Mas antes disso, Ele criou quem? Os seres celestiais. Não é? E o Senhor criou os anjos e Lúcifer. Sim? Lúcifer estava lá no Éden. Quando o Senhor fez o Éden, Lúcifer estava lá. Agora, por que Deus elaborou esse plano de salvação? Pelo simples fato de que Lúcifer foi um daqueles que se rebelou contra Deus. Não é? Dizem alguns estudiosos que Lúcifer foi criado como um querubim protetor, que iria guardar o quê? Não é? Um querubim protetor. E ele não deixava que os demais anjos adentrassem aquele lugar santo. E aí nós vamos ver alguns versículos e que vão falar acerca deste assunto. Para que nós possamos falar da salvação, porque foi necessária a salvação, esse plano de salvação, nós temos que voltar lá atrás e saber da queda de Satanás, ou de Lúcifer, e qual o motivo. Por que ele caiu? Por que Deus o precipitou de lá? Né? Então eu queria que os irmãos acompanhassem aqui. A primeira referência que eu trouxe para os irmãos é Ezequiel capítulo 28 e versículo 16. Algum irmão pode abrir e ler para nós? Ezequiel 28, 16. Depois outro irmão, 1 João 3, 8. Depois outra referência, Isaías 14, 13 e 14. Ezequiel 28, 16. 16. Uhum. Diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Tá. Pecaste. O que é o pecado? Ele que se É um erro. Hã? É um erro. É um erro mais específico. Uma desobediência. Desobediência.
Mais. Quem pode falar mais? Acho que é tudo aquilo que vai contra os princípios que Deus tem. Tudo aquilo que não é de acordo com o que ele pensa. O que mais? O ato de rebelião, né? No caso dele foi uma Rebelião. rebelião. É um crime. Um crime. Quem mais arrisca? Pecar. O que é pecar? Quando nós falamos pecamos, Satanás pecou, como diz a palavra aqui. Ele fez o quê? Se corrompeu. Mas ele fez o quê? Satanás, ele tentou ser maior que Deus, né? Ele tentou usurpar Sim, Deus, ainda né? não, ainda vamos entrar nesse assunto. Ele transgrediu a lei. Ele transgrediu. Infringiu ali. Isso. Diz os estudiosos que Lúcifer era um querubim ungido e protetor. Proteger o quê? Por que ele foi criado por Deus? Para proteger o quê? O que ele tinha que proteger, Lúcifer? Segundo os estudiosos. O que os irmãos pensam? Ele era para proteger o quê? Proteger a lei que ele mesmo transgrediu. Aí, ó. Existia uma lei. Ele era o guardador da lei. Ele foi criado para isso. Não é? Vamos ver algumas referências. Então ele foi criado para proteger a lei que ele mesmo transgrediu. Isso. Ó, o Gustavo irmão abre falou lá Números 9:15, depois 17:7, 18:6. Pode ler o 9:15? Pode. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, uma nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Agora, qual que você leu? Números 9:15. 17:7. Mas sempre. Desculpa. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Tenda do testemunho. Vai gravando aí, irmão. Tabernáculo, tenda do testemunho. 18:6. E eu mesmo escolhi, dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como um presente para vocês, consagrados ao Senhor, para o serviço na tenda do encontro. Tenda do encontro. Agora, Êxodo 30, versículo 6, e Êxodo 31, versículo 18. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança. Em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Arca da aliança. Mas o que tinha dentro da arca? Qual que é a outra referência? 31:18. Você lê qual? 36? 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tábua dos testemunhos. Então o que tinha lá dentro da arca? As tábuas da lei. Dentro do tabernáculo, da tenda do testemunho, havia a arca. A arca continha o quê? As leis. Lúcifer era para guardar o quê? Os mandamentos, a lei. E ele foi posto para isso. Para isso. Para guardar. O que aconteceu com Lúcifer? Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, no lugar distante do norte. É o 14 também, né? O 14 também é isso. Subirei aos mais altos céus e serei como Altíssimo. Amém, irmãos? Então, aí deu origem o plano da salvação. A guerra entre o bem e o mal começou aí. Quando Lúcifer olhou, era querubim ungido, mais elevado na hierarquia dos anjos, mais elevado. Ele comandava, era para guardar a lei, o mandamento. E o que ele fez? Ele transgrediu. Quem intentou no seu coração? Coração de Lúcifer. Quero colocar o meu trono acima de Deus. Eu quero ser. A Bíblia fala que ele quer ser semelhante ao Senhor. Mas qual ser que pode ser semelhante ao Criador? Qual criatura? Nenhuma.
A única criatura que Deus fez semelhante a ele foi quem? O homem, né? O homem. Mas como que é essa semelhança? Nós vamos ver mais na frente. Nós somos semelhantes ao Senhor? Sim. Somos? Em que aspecto? Em que aspecto nós somos semelhantes? Nós falamos muito esse versículo lá que está em Gênesis, não é? Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra tradução fala o contrário. Mas como? De que maneira nós somos semelhantes a Deus? Não é? Então, Lúcifer pecou, transgrediu a lei. Então, a luta entre o bem e o mal começa ali. Antes de Deus fazer as coisas, antes de Deus fazer o homem, começou lá. Aí, irmão, alguém pode ter essa dúvida e falar: Deus sabia que Lúcifer iria cair? Que Lúcifer iria se rebelar? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus sabe de Deus é tudo. onisciente. Por causa da onisciência de Deus. Um dos atributos que Deus tem, a onisciência. E aí os irmãos podem, eu tenho certeza que muitos têm essa dúvida. Agora eu digo para os irmãos, nem tudo a resposta, tá? E por que Deus permitiu? Não acabou com ele, não destruiu Satanás? Né? É algo para se pensar. Por quê? Se Deus sabia que o homem ia pecar também? Claro. Sabia. Não é? Mas o interessante, né, irmão? Que Deus sabia de tudo isso. E Deus lá no Gênesis, Deus já preparava, já orquestrava, já organizava um plano de salvação para a humanidade. Lá no Jardim do Éden. Então os irmãos entendem. Começou com a queda de Lúcifer. Ele estava no Jardim do Éden. E o que fez Lúcifer? Lúcifer, no seu intento, ele quis o quê? Falando mentiras contra Deus. Ele espalhou essa mentira contra o Senhor com os demais anjos que o seguiram, foram após ele. Não satisfeito, quando jogado fora da presença do Senhor, o que ele fez? Deus fez o homem, não fez? Ele veio para onde? Para cá, para o Jardim do Éden. E ali ele foi fazer o quê? A mesma coisa. Aquilo que ele intentou contra o Senhor, de falar mentiras, né, de caluniar, agora ele vai até o homem. E ali nós vamos decorrer na lição e saber o que foi que Lúcifer fez. Mas antes disso, o irmão abra Ezequiel 28:13, por favor. Ezequiel 28:13. A história, a Bíblia vai falar, em toda a Bíblia, que o Senhor sempre proveu alguém, um sacrifício, para morrer no lugar de alguém inocente. Sim ou não? Mas que todos esses sacrifícios que foram feitos ao longo dos anos, das décadas, não foram suficientes. Não foram suficientes. E o homem, por causa do pecado, da queda do primeiro Adão, né? O homem se corrompeu e ele foi numa tomada de que pecava constantemente. E nós também pecamos constantemente, né? Mas só que hoje é o contrário. Jesus já morreu, já ressuscitou. Não é necessário mais sacrifício de animal. Mas para a expiação do pecado é necessário que haja o quê? Arrependimento. E derramamento de quê? Sangue. De sangue, né? Ezequiel 28:13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Opa! De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbonúculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Amém? Olha só o privilégio que tinha Lúcifer, né? Deus criou ele diferente, no querubim ungido, e não satisfeito, né, irmão? É por isso que eu entendo assim que esse sentimento de que Lúcifer teve, ele invadiu o ser humano, de sempre querer ser maior do que o outro, de querer mais, de querer estar por cima.
Não é diferente a humanidade é diferente? Não é. Pode ver que as pessoas fazem de tudo para estar em evidência, estar acima dos demais, ser o melhor, né? Aí você pode falar assim, mas como Satanás ele quis ser semelhante a Deus? Impossível. Impossível ser semelhante. Mas o homem, em que aspecto ele é semelhante a Deus? O que os irmãos pensam? Por quê que Deus fez? Façamos o homem, ali naquele versículo, está aí, falando ali da Trindade. Façamos. Porque não poderia ser faço, né? Mas ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em que aspecto? Que eu, você, o ser humano, é semelhante ao Senhor. O que os irmãos pensam? Eu acho que no intelecto, né? No intelecto? A racionalidade, a capacidade de fazer escolha, né? Esse é um atributo, algo que Deus deixou do livre-arbítrio. Né? A Sem livre pecado, escolha. creio que seria, né? Mas a semelhança de Deus, como que nós podemos ser semelhantes ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? O que os irmãos acham? Qual característica que vai falar que eu e você, que o ser humano, é semelhante a Deus? Parece uma heresia, não é? Fala, como que um Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, santo, né? Que não tem pecado, que não comete pecado, que nunca cometeu, e que ele pode falar assim, o homem é semelhante a nós. Mas há uma orientação para a gente ser santo assim como ele é. Sim. Agora, se conseguimos ser santo assim... Então, interessante aqui, algo que Satanás quis, e que eu e você tivemos o privilégio de sermos semelhantes a Deus. Na teologia, estuda-se os atributos de Deus. Tem uns atributos que são intransferíveis. Quais são? Onisciência, onipotência e onipresença. Não tem, né? Tem como, já pensou? Se Deus transferisse ou outorgasse isso. Então, qual o atributo de Deus que Ele nos dá? Qual? Amor. Discernimento. Né? Isso Deus. São os Então, atributos de Deus. nós podemos ser semelhantes a Deus desses aspectos. Amor, discernimento. Deixa eu ver o que mais aqui na minha colinha. Domínio próprio. Domínio. Sabedoria. Sim. Ele não transfere, certo? A onisciência e a onipresença. Amor, discernimento, moralidade. Moralidade. Desejo de fazer o que é correto. Deus está. Todas essas qualidades, essas e milhares, são os atributos que estão no Senhor. E o Senhor transferiu algumas dessas para o homem. Amor, discernimento, né? Desejo de fazer o que é correto, santidade, um dos atributos, misericórdia. Misericórdia. Então esses são os atributos transferíveis que Deus colocou no homem. Por isso que ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fisicamente não pode ser, pode? Nós somos semelhantes a Deus? Difícil. Não tem, porque Deus é Espírito. Não tem como. Né? Então, a semelhança é assim. Nesse aspecto, também parou por aí. É difícil de falar, irmão, né? Como que podemos ser semelhantes? Mas alguma coisinha só. E para-se por aí. Aí, voltando lá na questão de Lúcifer. Por que Deus não destruiu ele, irmão? Deus não sabia. Não é? Eu acho que tudo isso aí já foi planejado por Deus, por conta que ele já tinha um plano maravilhoso de salvação pra gente. Sim, mas essa questão, essa dúvida não para na sua cabeça? Seria mais fácil de ter acabado com tudo. Então, Porque era necessário ter um plano, né? por que era necessário ter um plano? Porque se ele já sabia, por causa do seu atributo da onisciência, Deus sabia. Criou ele, sabia que ele ia pecar, criou o homem, sabia que ele ia cair também. Não é? Aí, irmão, tem certas coisas que não tem resposta. Não tem resposta. Fica difícil para mim tentar falar para os irmãos, e fica difícil para os irmãos tentar compreender essas coisas. Sabe por quê? Vou dar alguns versículos aqui para os irmãos. Primeiro eu vou ler um texto. Nossa mente tem grande dificuldade de
de pensar nos porquês que envolve esses planos. Por que permitir o pecado? Não é? Por que permitir tanta tentação? Quando poderia uma simples palavra exterminar o diabo e salvar a todos. Não era simples? Não é o Deus Todo-Poderoso? Por que as coisas têm que acontecer assim? Isaías 55, 9. Abre lá, irmãos, por favor. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? É uma das respostas, né? Deus está onde? Onde que Deus está? Nos céus. Está onde? Mais altas alturas. Hã? Está além, está acima. O meu pensamento, irmão, meu Deus, o seu é infinitamente, ó, pequeno. Não alcançamos. Então já começa por aí. Não é? Não adianta querer questionar. Quando Jó, na sua provação, que Jó pensou em querer reclamar alguma coisa, o que Deus falou para ele? Jó, onde estava tu quando eu coloquei limite no mar? Onde você está? Só aí já chega, né? Então fica quietinho. Porque tudo, irmão, está no controle, mas tudo está no controle de Deus. E tem algo, como falando de Deus, tem a vontade permissiva de Deus. Algumas coisas acontecem porque Deus permite. E porque Ele é soberano. Deus é soberano. Nós somos seres humanos. Somos criatura dele. E Ele faz conforme Ele quer. Quando Ele quer. Então tem questões, irmão, que não adianta você... Se você querer achar resposta para tudo, irmão, cuidado, né? Fica difícil. Deus poderia muito bem acabar com Satanás e falar, não, vamos livrar todo mundo e vai ficar tudo bem, vai todo mundo morar aqui tranquilamente, não vai sofrer, mas não foi assim. Não foi assim. Né? Então os irmãos entenderam, né? Quanto tempo tem aí? Até que horas? Para mim controlar aqui. Até É 8h20. 8h45. Até 8h45? É, vou fazer 2h40. Tá. Ei, Dudu, falando dessa questão a gente não ir muito além na questão do conhecimento para não gerar um problema, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Em outras traduções, diz, né, para a gente não ir além daquilo que nós podemos compreender. Para não trazer confusão, né? É. E muitas vezes as pessoas ficam assim, tem um primo meu, irmão, é só para ilustrar, que ele sempre foi meio doidão no mundão aí, e ele chegou a aceitar Cristo e foi para a igreja, mas ele questionava muita coisa, e começou nesse sentido aqui, ó, de falar, mas por que Deus permitiu? E aí pode vir até uma questão assim, irmão, mas Deus não criou Satanás, como que o pecado entrou no coração de Satanás? Né? Então são questões, irmãos, que não tem resposta. Nessa de questionar além do que consegue compreender, que surge um monte de denominação, com um monte de ideias diferentes. E muitas heresias, e muitos que não permanecem. O meu primo foi um desses que não permaneceu, porque parece um louco. Você fala uma coisa, ele vem com outra em cima. Você fala outra, ele fala com outra. E fica, sabe, aquilo lá, uma bola de neve, uma coisa que não sai do lugar, fica só patinando. Porque a mente da pessoa, ele quer ir além daquilo que não... Irmão, igual milagre. Milagre tem explicação? Não. É fé, crê e acabou, né? Milagre. Não tem explicação. Se explica milagre? Não. Não teve, os irmãos lembram, alguns anos atrás, um rapaz que estava na construção, um vergalhão, caiu lá de não sei quantos andares e atravessou a cabeça do rapaz, ele não morreu? Os irmãos lembram disso? Não. Atravessou o crânio. Ele não morreu. O que é isso, irmão? É milagre. Me explica isso? Não. Não se explica. Vai tentar explicar? Aqui não, vai falar que é o vento, vai inventar. Não adianta. É milagre. Milagre.
Nós temos é que aceitar, crer e aceitar. E é isso que acontece. Então, irmãos, entendemos aqui assim o porquê do plano da salvação. Primeiro, porque Lúcifer caiu. Era um querubim para guardar, protetor, e aí intentou no seu coração, né, de colocar o seu trono acima do de Deus, ser maior que Deus. E não tem ninguém maior que Deus. Como pode, né? Aquilo que eu falei, a criatura ser maior que o Criador. Não tem como, não existe isso. Agora, não satisfeito, Deus criou o homem. Depois de criar todas as coisas, fez o homem e a mulher, né? O que Satanás fez? Satanás, o que ele faz até hoje, vai sempre fazer, querer enganar. E o interessante, irmão, é que eu aprendo com essa lição, é que jamais nós podemos deixar brecha e atentar ao que o Satanás fala. Não podemos dar ouvido ao que o Satanás está falando, porque ele vem para ludibriar mesmo. Ele tem um poder para ludibriar as pessoas tamanho. Por isso, eu e você não podemos tentar ou pensar que podemos vencer Satanás pelo nosso próprio intelecto, não, porque ele é muito astuto. É muito astuto. E aí Satanás chega na mulher e fala o quê? O que Deus falou para você dar? Ah, que da árvore eu não posso comer. Ah, mas não foi bem assim, não. Né? Aí Satanás, eu falando que é minhas palavras, tá? Satanás falou assim, ah, você não fez uma exegese do que Deus falou para você. Não analisou bem o que ele falou. Não é assim. Não é assim. E é isso que Satanás faz. Ah, o pastor está pregando assim que você não pode fazer isso, que você vai para o inferno, que é pecado. Não é bem assim. Não é dessa maneira que ele veio, não é bem assim. Fulano faz, Beltrano faz, então não tem problema isso. Isso não vai pedir você. É assim que ele vem, irmão. Vem, ó, rasteirinho, sorrateiro. E aí dá ouvido à voz de Satanás, não pode dar ouvido jamais. Quando você perceber que não é Deus, que é o Satanás que está falando, que ele está lançando, que ele está falando ao seu ouvido, repreenda logo. Repreenda logo. Porque é perigoso. O que aconteceu com ela? Ela ouviu, desceu no coração, e aí quando desce no coração, o que vai fazer? Vai praticar a ação. E o que ela fez? Foi comer. O erro foi ficar ouvindo, né? Era Ouviu? pra estranhar uma cobra falar. É porque assim, ó, aí você falar de uma serpente, nós não sabemos como que era essa serpente, né? Sim, mas... fala. Né? Por ela não estranhar uma serpente falar, então não sabemos como era, né? Mas, porque depois o Senhor colocou a maldição nela, que ela ia rastejar. Então até ali ela não rastejava, né? Como que era também eu não sei, a Bíblia não relata. Mas ela deu ouvido. Uma das mais belas, né? Então, ela deu ouvido, né? Satanás entrou naquele ser lá e falou, né, através dela. E aí a mulher ouviu. E aí, interessante que aí aconteceu, um jogou a culpa no outro, né? E é do ser humano isso. Ele nunca quer reconhecer o seu erro. Ele sempre quer colocar um segundo, um terceiro, e falar a culpa é dele, ó. A culpa é dela. Ah, a culpa dele que não prega direito, eu vou ficar aqui porque não tem palavra. Ah, a culpa é não sei do que, é porque não ora, mas você que tem que orar. Não é? Então, a mesma coisa que ele fez, caluniando o Senhor, e chegou nos demais anjos, enganou os anjos, agora ele vai enganar o homem. Ele vai enganar o homem. E aí o que aconteceu? A queda, o que Deus falou? Quantas árvores tinha lá no Jardim do Éden? Só tinha duas? Tinha várias. Tinha uma? A questão era do fruto? Né? Era obediência. Obediência. Era, né? Veja bem, ó. Ele transgrediu uma lei lá, né? Não foi lá no começo? Isso. O que o homem fez agora? Transgrediu também. Novamente. Transgrediu. Transgrediu a lei. Não obedeceu. O Senhor falou, não faça assim. Porque o dia que comeres, né? Certamente morrerá. Mas aí, agora certamente morrerá. Adão morreu? É a morte espiritual que eles falavam, né? Não é a Morreu, morte mas não foi física, né? naquele dia. Não foi naquele dia.
Acabou com a inocência aquele dia, né? Acabou a inocência, né? E a aliança que Deus tinha com o homem ali foi cortada, né? Hã? E a aliança que Deus tinha Sim. com ele foi cortada, que Deus vinha falar toda tarde com eles. Na viração do dia. Aí, por causa disso, colocou a folha, mas a folha não deu certo, secou. A separação, né? Aí onde que eu entendo aquilo que o Dudu está explicando. Uhum. Como Deus é tremendo e ama o ser humano. Que ele foi lá e ali começou, né, o sacrifício, que ele matou o animal, tirou a pele e deu para ele se vestir e ali começou Isso. a colher. Isso mesmo. Ele já fala de Jesus. Já começa, né? Então foi da mesma maneira, né? Satanás foi lá, ludibriou a mulher. E o final do diálogo, né, tem um desfecho que é aquele que ele falou aqui, ó, aliança. A aliança de Eva e Adão com Deus foi terminada ali. Tinha tudo, né, mano? Estava com Deus ali. E a aliança, por causa da desobediência, né, não obedeceu, transgrediu a lei do Senhor, foi desfeita a aliança, né? E agora a fidelidade que eles tinham para com Deus, a fidelidade passou para Satanás. Porque quando deram ouvido, ou a mulher deu ouvido a que Satanás falou para ela e transgrediu a lei, qual que valeu? A voz de Deus ou a voz do Satanás? Valeu a voz de Satanás. Então a fidelidade passou de Deus para Satanás. E aí o homem teve a queda do homem. Aí muitos vão dizer assim que o trabalho é ruim. Mas quem disse que o trabalho é ruim? O trabalho não é de Deus. Lógico que é de Deus. O que Deus colocou o homem para fazer o quê? Trabalhar. Lavrar a terra, não foi? O que é lavrar a terra? Preparar para o cultivo, não era? E como que o trabalho não é de Deus? Não é? Como que o trabalho é ruim? Então, o primeiro conflito aconteceu lá. Entre o bem e o mal. Aconteceu com Lúcifer e Deus. E depois foi passando para cá. E aí, coitado da terra, né? Que ele foi jogado para cá e está aí até hoje. Mas, ele age porque Deus permite. Aí, muitos vão questionar a Deus por que Deus deixa isso acontecer. É aquilo que eu falei no início. Tudo passa pela vontade e o querer de Deus é soberania dele. Independente que Satanás faça o que ele faz, irmão, age como ele age, Deus, irmão, ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano arquitetado por ele, desde lá, antes da fundação do mundo. Deus já tinha tudo arquitetado, por causa da sua onisciência, porque ele sabe de todas as coisas. Então, Deus fez o homem, colocou no jardim. O homem também não quis, né? Não quis. E aí, o que aconteceu? Deus preparou, elaborou um plano de salvação. Por que esse plano de salvação? Porque se Deus não fizesse assim, o homem estaria condenado. E aí, ao longo da história, Deus vem preparando, não é? Aconteceu depois com o dilúvio, foi a mesma coisa, não é? E aí Deus arquitetou esse plano. Então, por que aqui que Deus não interferiu na decisão do homem? Por quê? Porque senão, irmão, Deus não dotou o homem de livre escolha, seria somente um boneco, uma marionete, não é? Eu acho que a lição estava dando uma vida, falar que ia ser racional, né? É. Racional, sim. Por isso que Deus não interferiu, por causa da livre escolha. Se Deus quisesse, ele poderia ter evitado que o homem pecasse, mas ele não interferiu na vontade do homem, porque assim fazendo, estaria anulando o seu livre arbítrio e colocando na posição de animal irracional. Aí, faz isso, faz, né? Vai lá, eu vou. Não é assim que Deus fez, não foi para isso, né? Mas você vê que o amor de Deus é tão grande e que Deus, quando fez todas as coisas, ele fez o homem, ele foi e viu Deus que era bom. E Deus é tão bom com o homem, né, irmão, que ele fez uma ajudadora, uma adjutora. Não é bom como esteja só, né, apesar de ter pecado e tudo mais, mas a culpa é só da Eva?
é só de Eva? Não, né? A culpa é do homem também. E ainda tentaram culpar a Deus. Sim, a mulher que tu me deste. Mulher que tu me deste. Né? Adão não falou isso? A mulher que tu me deste. Ah, foi a serpente. A serpente me falou, eu fui lá e comi. Mas não foi isso. Sempre que achar uma justificativa dos É. nossos erros. Né? Isso acontece até com nós, quando erramos Hoje em também. dia, Nós queremos culpar Terceiros. a igreja que nós congregamos, Isso. ou o pastor que não nos ensinou. isso. Às vezes a gente chega até a questionar a Deus, mas eu, particularmente, eu penso assim: tudo passa pelo critério da vontade de Deus. Porém, uma grande parte que conta são as nossas escolhas. Sim. Igual Adão e Eva teve a escolha de obedecer a Deus ou ouvir a serpente. Isso. Quiseram ouvir a serpente, teve a consequência. Então é assim com a gente. Da mesma forma, eu tenho o livre-arbítrio, a livre escolha. Eu escolho servir a Deus ou a coisa eu faço. Agora, se eu escolher ir para o mundão e viver as coisas do mundo, Deus também não vai me segurar, não vai me obrigar. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Eu penso também que não é porque Deus permite que Ele quer que aconteça aquilo com você. Sim, Tudo passa pela permissão dele. Mas se acontecer alguma coisa ruim é porque Ele permitiu, não necessariamente que Ele quis também. sim. Claro que Ele permite também acontecer as coisas que são do agrado dele, da mesma forma que permite que aconteça coisas que não são do agrado dele, de acordo com o nosso livre-arbítrio também. Sim. Você escolhe. E é super importante que nós estejamos atentos que da mesma forma que Adão e Eva foram enganados, o esquema é o mesmo hoje. As coisas não mudam. Esse artifício de Satanás, ele é o mesmo. Sim. Ele vem, te apresenta a situação e você, por falta, né, até mesmo de comunhão com Deus, você não consegue perceber que é uma ação maligna contra a sua vida. Sim. E você acaba, né, cedendo naquele momento, e aí é um momento que vai trazer uma série de consequências que vai te tirar dos caminhos de Deus ou até coisa pior. Então, assim, é super importante que a gente esteja atento, assim, Deus fala com você através da palavra, fala. De que maneira que o inimigo pode falar com você para te desviar do caminho? O que ele pode te apresentar? Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua tendência? Todos nós sabemos que existe uma fraqueza em nós. Sim. Uns mais, outros menos. Isso. Né? E nós somos tendenciosos a fazer que tipo de mal? Sim. Nós temos que nos conhecer. E o grande mal nosso é esse. É a gente ignorar as nossas fraquezas. E achar que nós somos tão fortes a ponto de nunca sermos induzidos por Satanás Isso. a nos desviar do caminho. Aquilo E que isso eu ele falei, faz todos os dias. Aquele que eu falei, não pode dar ouvido a ele, não. Não pode. Mas se Não é você isso. não estiver atento, Sim. você vai dar ouvido. É aquilo que eu falei, a mulher deu ouvido, não pode dar ouvido a Satanás. Se dá ouvido, vai errar. Vai errar. Segundo, aí entra aquilo que a própria palavra nos ensina, que ele acabou de falar. O inimigo sabe as nossas fraquezas. Aí ele vai tentar naquilo. Mas aí entra aquilo que nós estávamos conversando no início. Que o domínio próprio é um fruto que o Espírito Santo de Deus, que Sim. pela sua graça, eles nos Consegue. concederam. E assim, viu uma pessoa, inclusive ela compra, aí de repente ela ganha R$3.000 e gastou 5 no mês. Aí o que acontece? É culpa de Deus? Não. Aí ele vai ter que trabalhar, vai ficar insônia e isso vai gerar consequências. Não dorme direito, briga com a esposa, isso já aconteceu comigo. Sim. Enfim, é a consequência que vem. A consequência Aí por do isso ato. que a Bíblia nos ensina ter o domínio próprio e também lá em Lucas fala, tudo que você vai fazer, planeja. Isso. Não é isso? Isso. Assim, para construir, para depois você chegar lá na frente, você não ser envergonhado. É Porque isso. vão falar, o cara falou que ia comprar tal coisa e até agora nada. Enfim, por quê? Não foi planejado. Então, e é interessante que nós lemos a Bíblia e não aprendemos, né? É a diferença, né, do Não praticar. praticar, não aprender. Lemos, igual eu estou falando aqui, que Deus planejou, né? Organizou um plano de salvação. Não foi? Exatamente. Se Deus fez, elaborou, por que eu e você, que Vamos somos, desprezar. né? Devemos aprender com Ele. Elaborar,
planejar, né? Não ser tão afoito, né, nas coisas, né? E é assim que acontece. Então a serpente astuta ali, ó, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 1, assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Já vem, ó. Tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Muito cuidado. Aí disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Tá vendo? Olha só, Deus falou algo, ele veio com outro, não, certamente não morrereis. Estava já, dando ouvido, Satanás não pode, não pode. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, aqui eu falando, o que será que a pessoa falou? Se eu vou ser igual a Deus, né? Agora eu vou dominar tudo, né? Eu vou tomar conta sozinho, eu vou ser o superior, eu vou dominar. Da mesma maneira que Satanás, que Lúcifer, O mesmo desejo né? que corrompeu ele, ele usou para corromper. Exatamente, tá vendo? Olha o perigo, né? Irmão, e hoje não é diferente não, o homem é assim mesmo, se não tomar cuidado, você fala, eu não sou assim, cuidado. Aí onde você fala que Deus criou a Dona Elisa, não era puro sem pecado? Então, Não era puro sem pecado? isso. Mas aí quando a serpente dialogou, ali a serpente já jogou a semente. Jogou lá dentro. Ali já foi lançada a semente do pecado, quando ele deu ouvido à serpente. Entendeu? Quando ele colocou em dúvida a palavra de Deus, que Isso. os atributos, por isso que quando o irmão leu esse texto aqui, que o irmão leu aqui de Ezequiel, eu já tinha lido esse texto e não tinha me atentado a esse versículo, que era o guardador dos mandamentos. E você vê que aqui, quando eu vou falar com a Dona Eva, ele usa os atributos de Deus, os mandamentos. Ele pega a palavra e tenta distorcer. A mesma coisa que ele fez com Jesus na tentação. Exato. Não é? Usando a palavra, né? Pegando a palavra ali, distorcendo ela, é o que ele faz hoje, distorce. Por isso que nós temos que ser o quê? Conhecedor da palavra. Examinar. Conhecedor da palavra, porque ele vai vir por ali também, né? Vendo com meias verdades, meia verdade, ó, né? E aí muitos caem, dá ouvido, não é, a pessoa já não tem mais o discernimento da voz de Deus e a voz do diabo, não é? Devemos tomar muito cuidado, muito. Daí a importância da comunhão, né? Com a leitura da palavra de Deus, a oração. Sempre. Essa comunhão, ela te mantém em relacionamento com Deus. Sim. Esse relacionamento com Deus, ele traz discernimento. Ele dá entendimento de quem está falando com você. Isso. Né? Da onde está surgindo a ideia, ou o pensamento, ou o comentário. Muitas vezes a conversa ela chega de susto. Isso. Um amigo, um colega, por que você não faz isso? Você nem saca que é uma ação do diabo. Isso. Então assim, mas isso pode acontecer só no meio dos ímpios? Não. Eu já ouvi muitas coisas que não deveria ouvir. Sair da boca de pessoas que não eram para sair. Sair de boca de pessoas que não eram para sair. No lugar que menos eu esperava, saiu. Meu Deus. Então é super importante a gente ter essa conexão com as coisas de Deus, que essa conexão ela traz comunhão, essa comunhão ela traz entendimento, compreensão e libertação dessas coisas. Está vigilante, né? Então, irmãos, aí Deus... Então, por isso que Deus não impediu que o homem pecasse, deixou ele escolher. Você escolhe. É igual aquele texto que fala, hoje você escolheu o que? A bênção ou a maldição? O que você escolhe? Você vê, Deus dá a liberdade para o homem escolher. Ele não obriga ninguém. Agora, Satanás, quando entra na vida da pessoa, ele não pede licença em nada, ele invade e acabou. Não é? Agora, Deus não. Deus não é assim. Deus vai mostrar sempre o caminho. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho que eu quero que você vá andar.